O jovem Renato começou sua carreira no Pequeno Esportivo Clube de Guaporé, no Rio Grande do Sul, sua cidade natal. Forte, driblador e confiante, o ponta-direita demorou pouco tempo para chamar a atenção do Grêmio, que passou a tê-lo na equipe principal em 1981. Em 1983, já era ídolo. Também, quem não seria após dar um título mundial ao clube? Depois de formar o melhor ataque da campanha vitoriosa da Libertadores, Renato completou seu ano mágico ao anotar os 2 gols gremistas no triunfo sobre o Hamburgo, da Alemanha, na final do Mundial Interclubes de 1983. O primeiro, aos 38 minutos do primeiro tempo, foi bem ao seu estilo. Recebendo a bola na intermediária, arrancou pela direita e, já dentro da área, cortou seu marcador 2 vezes antes de chutar. O tiro saiu quase sem ângulo e entrou no único espaço disponível entre o goleiro e a trave. O gol da vitória saiu de novo na direita. Na prorrogação, o atacante recebeu na sua zona quente, deu outro de seus clássicos cortes curtos e chutou de esquerda no canto oposto, para a glória imortal. O atacante seguiu em ótima fase em 1985 e 1986, quando comandou o Grêmio no bicampeonato gaúcho. Chegou a ser convocado para a Copa do Mundo, mas foi cortado por Tele Santana por indisciplinar durante a preparação. A ausência do Mundial no México fez procurar novos ares e, em 1987, Renato foi para o Flamengo virar Renato Gaúcho. O curioso é que lá ele começou a, na verdade, se tornar o mais carioca dos gaúchos, com uma rápida e certeira identificação com a cidade maravilhosa. Em campo, essa nova identidade se refletiu em bola na rede e taça para o alto. Ao lado de Bebeto, Renato conquistou o Carioca de 87 e a polêmica Copa União, um dos módulos do confuso Campeonato Brasileiro do fim dos anos 80. Gaúcho jogou tanto que levou a bola de ouro da revista Placar, que premiava o craque do Brasileirão. De quebra, arrumou uma transferência para a Roma. O período italianos de Renato, o único momento em que jogou fora do Brasil, não deu muito certo. Em pouco mais de um ano, aquele que lá era para ser o Gullit brasileiro voltou para o Flamengo e para suas praias do Rio de Janeiro. Depois de vencer a Copa América de 1989 e a Copa do Brasil de 1990, e de jogar apenas alguns minutos na Copa do Mundo do mesmo ano, Renato deu início a uma certa rodagem pelo futebol carioca. Foi vice do estadual de 1991 com o Botafogo e campeão com o Fluminense em 1995, quando fez outro de seus gols eternos, dessa vez de barriga. No meio de seu tour carioca, jogou e venceu a Supercopa Sul-Americana pelo Cruzeiro, quando fez uma histórica partida de 5 gols marcados. O 8-0 contra o Atlético Nacional em 1992 é até hoje a maior vitória da Raposa em competições internacionais. Depois, fez mais algumas partidas pelo Flamengo e pelo banco antes de encerrar a carreira para cursar educação física. Renato Gaúcho aposentou-se com 502 partidas, 233 gols marcados e pelo menos um de cada um dos principais títulos do calendário brasileiro. Como técnico, a carreira de Renit, quer dizer, Renato Portaluppi, emulou, de certa forma, seu período como jogador. O novo professor rodou pelo Rio de Janeiro e falou um monte, mas fez sucesso mesmo no Grêmio. Porém, foi por bem pouco que não teve sucesso na sua segunda casa. Jamais experimentado como técnico, Renato Gaúcho fez seu primeiro grande trabalho no Fluminense entre 2007 e 2008. Vice da Copa do Brasil em 2006, pelo Vasco, o treinador não deixou o título de 2007 escapar com o Flu, que como prêmio, lhe montou um forte time para a Libertadores de 2008. Comandando Dario Conca, Thiago Neves, Dudu e Washington, além de jovens Arouca e Thiago Silva, Renato mostrou suas principais qualificações como professor. Armou um time ofensivo e copeiro, que eliminou o São Paulo tricampeão brasileiro e o Boca Juniors no caminho para a final. Foram 2 jogaços no confronto contra a LDU. 4-2 na ida para os equatorianos e 3-1 para os brasileiros na volta no Maracanã. Nos pênaltis, deu LDU. A derrota na Libertadores marcou uma nova e difícil fase da carreira de Renato como técnico.
Rebaixado com o Vasco, demitido do Fluminense na zona de rebaixamento e com passagens relâmpago por Bahia e Atlético Paranaense, o treinador só encontrou um pouco mais de paz no Grêmio. Ainda assim, foram necessárias 3 passagens em 6 anos para dar certo. Nas 2 primeiras, montou bons times, sempre ofensivos e competitivos, mas sempre entrando na eterna dança das cadeiras, que é ser técnico de futebol no Brasil. Na 3ª passagem, porém na esteira da demissão de Roger Machado, Renato Gaúcho virou novamente o treinador do Grêmio, em 2016. Ele pegou uma equipe bem montada por aquele que foi seu auxiliar em 2013 e seu comandado em 2007 e em 2008. No fim, Renato só não repetiu o feito do Fluminense de 2007 porque foi melhor. Vencendo a Copa do Brasil de 2016 um tanto quanto na marra, o Grêmio se classificou para a edição da Libertadores que definiria sua identidade nos anos seguintes. Numa mescla de experiência defensiva e juventude criativa, o tricolor de Renato Portaluppi não só venceu a Liberta de 2017 como conquistou o respeito de todo o futebol brasileiro. Travestindo confiança e autoridade na forma de um personagem marrento, Renato fez seus jogadores atuarem sempre com a bola no chão e a cabeça no lugar. Mas estabeleceu um modelo de jogo duradouro, baseado na posse de bola e no drible, que conseguiu se segurar até a saída de mais da metade de sua base, já em 2020. Nesse último trabalho Renato se tornou o mais longevo técnico do século XX no futebol brasileiro. Ganhou o busto no clube, o respeito do mercado e o reconhecimento da imprensa. Só não deixou de ser falastrão. Como falamos, Renato Gaúcho foi marcante no futebol brasileiro não só pelo que fez dentro de campo, mas também pela sua coleção de falas e histórias fora dele. Em 1985, Renato fez uma brincadeira com a reportagem do Globo Esporte que deu o que falar. Direto da concentração da seleção brasileira, Renato olhava para a câmera da Globo enquanto beijava flores e as jogava ao chão, cada um em homenagem a uma mulher. O problema era que os nomes das supostas namoradas eram, na verdade, nomes das mães de seus companheiros. Coincidência ou não, o atacante foi cortado por Tele Santana da Copa do Mundo de 1986 por indisciplina. Em 1991, Renato enfureceu a torcida do Botafogo. O atacante jogava no Fogão que foi derrotado por 3-0 pelo Flamengo na final do Campeonato Carioca. Até aí, estava todo mundo de cabeça quente. O problema mesmo foi quando ele apareceu no churrasco de comemoração dos jogadores rubro-negros, tendo ele mesmo sido no ano anterior. Uma foto sua saiu no jornal e ele do Botafogo. Nista de uma das melhores reportagens da história do jornalismo de esportes para a televisão. Foi um dos protagonistas, na verdade. O atacante dividiu a cena com Romário e Edmundo, os 3 numa praia do Rio de Janeiro e em litígio financeiro com seus respectivos clubes. Já como treinador, Renato deu uma de suas mais famosas declarações. Mesmo de cabeça inchada depois da derrota por 4-2 para a LDU, na ida das finais da Libertadores de 2008, o técnico convocou a torcida ao Maracanã, anunciou desde já a vitória e ainda disse que, com o título, o Fluminense iria brincar no Brasileiro. O Flu, vale dizer, não foi campeão e nem brincou no Brasileirão. Renato foi inclusive demitido após entrar com o tricolor na zona de rebaixamento. Nem quando Renato Gaúcho virou Renato Portaluppi ele deixou a marra de lado. Em entrevista antes do Mundial Interclubes de 2017, na qual o Grêmio enfrentaria o Real Madrid, o técnico afirmou categoricamente que tinha sido melhor que Cristiano Ronaldo. Se antigo camisa 7 foi ou não, não cabe a nós a dizer. Mas que irritou o craque português isso, com certeza. Títulos de Renato Gaúcho como jogador: Grêmio Campeonato Gaúcho, 1985, 1986 Copa Libertadores, 1983 Mundial Interclubes, 1983 Flamengo Taça Guanabara, 1987 Copa do Brasil, 1990 Copa União, 1987 Cruzeiro Campeonato Mineiro, 1992 Supercopa Libertadores, 1992 Fluminense Campeonato Carioca, 1995 Seleção Brasileira Copa América,
1989 títulos de Renato Gaúcho como técnico Fluminense Copa do Brasil. 2007 Grêmio Campeonato Gaúcho. 2018, 2019, 2020 Copa do Brasil. 2016 Copa Libertadores. 2017 Recopa Sul-Americana. 2018 Recopa Gaúcha. 2019 Prêmios de Renato Gaúcho como jogador Bola de Ouro, Revista Placar. 1987 Bola de Prata, Revista Placar. 1984, 1987, 1990, 1992, 1995 Craque da final do Mundial Interclubes. 1987 Prêmios de Renato Gaúcho como técnico melhor treinador da Copa Libertadores.